Realmente nós temos um Deus que é maravilhoso, um Deus que é fiel, um Deus que olha, que cuida, dirige os nossos passos, e nós somos muito gratos a eles. Em 1 Samuel capítulo 22 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulom. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispa em Moabe e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Uma história interessante. Davi era um homem que Deus havia escolhido para ser o futuro rei. E como Deus havia escolhido ele para ser o futuro rei, nós acharíamos que Deus precisava cuidar dele, proteger ele e olhar por ele, e Deus realmente fez, só que não do jeito que nós achamos que ele devia fazer. Ele fez do jeito que ele achava que devia. Ele estava preparando Davi para enfrentar situações. E Adulom, a caverna, foi um lugar de refúgio para Davi. Não só para ele, mas para seus familiares e para muitos outros. Foi o local onde Deus o escondeu de Saul, onde Saul não sabia que ele estava. E é interessante o que a Bíblia nos diz. Quem eram as pessoas que estavam com ele? Os endividados, os que estavam em dificuldades, os descontentes. Ou seja, aqueles que dentro do governo de Saul estavam com muitas dificuldades, estavam endividados e não sabiam mais o que fazer, e eles fogem para não serem escravos ou mortos de alguma forma, e eles fogem, e Davi recebe eles e cuida deles, e os abençoa. E é interessante, a Bíblia nos diz que os que procuram refúgio, encontram refúgio nele. E aqui eram pessoas que tinham dívidas, que estavam aflitos, que estavam amargurados de espírito, que estavam tristes, que estavam chateados, que não sabiam o que fazer. E eles correm para Davi. Por que para Davi? Porque Davi tinha um coração gigante por essas pessoas. E ele queria ajudar essas pessoas. A quem procuraram? Ungido de Deus. Ele ainda era rei rejeitado pelos homens. Porém, aqueles sabiam que Davi seria um dia rei de Israel, porque ele havia sido consagrado para isso. E se nós chegamos aos pés de Deus, nós podemos ficar muito tranquilos, porque ele não vai nos rejeitar, assim como Davi não rejeitou esses homens. Peraí, ele precisava de alimento para eles, ele precisava de cuidado para eles, eles precisavam dormir em algum lugar, eles precisavam tomar banho em algum lugar, eles precisavam cuidar de si em algum lugar. E Davi recebe eles. Tudo isso ele contorna e dá um jeito. Nós conhecemos algumas coisas que isso envolve mais tarde. O que Davi foi para esses homens? Ele foi seus líderes. Ele lutou para eles e com eles. Assim como Moisés fez isso lá no Êxodo, assim Davi faz aqui. Ele luta por eles. Ele busca orientação para eles. Ele busca, inclusive seu pai e sua mãe, ele deixa com o rei de Moabe, para que eles fiquem lá enquanto a sua situação não está sendo resolvida. E aí ele deixa eles lá. E ele continua levando a sua vida. Com Davi estavam protegidos do inimigo. Eles sabiam, aqui nós temos proteção. E o que Davi faz deles? Se você ler a história adiante, ele faz deles oficiais. Ele faz deles oficiais que depois vão lutar por ele. E que vão lutar com ele. E ele vence a batalha. Davi liberta o povo de Keila. Davi liberta o povo de outros grupos. E por isso que Saul tinha tanta raiva. Porque daí o povo cantava, Saul consegue dominar 1000, mas Davi consegue dominar 10.000. E aí eles tinham grande dificuldade com todas essas promessas que Deus tinha dado a Davi.
E aí eles brigam, eles reclamam, Saul briga, Saul reclama, Saul quer matar ele, Saul quer se livrar dele, Saul quer dar um jeito nele, tudo. Mas Deus entregava essas pessoas nas mãos de Davi. E Deus dizia para ele, não tenha medo. Eu cuidarei de vocês. Eu cuidarei de você. Não tenha medo, eu estarei com você. E eu gosto muito de ler a Bíblia. E é interessante, quando você estuda a Bíblia, você nota algumas coisas muito interessantes. A Bíblia fala 365 vezes, não tenha medo, eu estou com você. Por que nós homens não nos apoderamos dessa promessa? Por que nós nos agarramos a isso e dizemos, então eu quero confiar em Deus? Mas qualquer dificuldade que vem, nós nos apavoramos. Não tenha medo, eu cuido de você. Deus cuidará. Talvez não sempre do jeito que nós queremos. Talvez de vez em quando com um jeito diferente. Talvez com formas diferentes. Mas Deus ainda assim cuida de cada um de nós. Saiba, Deus cuidará de você. Talvez você tenha que fugir também para um outro lugar. Talvez você tenha que passar por dificuldades. Mas ainda assim, Deus está cuidando. Davi teve que fugir para uma caverna, para longe. Mas ainda assim, Deus estava com ele. Por isso, nós queremos adorar ao verdadeiro Deus por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz. Que Deus te abençoe.